É ciência. É nutrição. É nutrição É ciência. Ciência. da nutrição. Sejam todos bem-vindos pela ciência. Sejam todos bem-vindos pela nutrição. Meu nome é Anderson Teodoro. E eu me chamo Luana Aquino. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Ciência da Nutrição, que tem como principais objetivos para você que nos acompanha, e esse mês foi um mês bastante especial, trazer informações novas, né? A gente está muito preocupado com isso, e mais do que isso, informações atualizadas sobre diferentes temáticas da área da ciência da nutrição. Para você que nos acompanha, que vem ao longo desses anos aí acompanhando o nosso podcast, tenho certeza que essas informações já te ajudou, né, a mudar os seus hábitos. E para você que está chegando hoje, é mais uma fonte de informação científica sobre a área da nutrição que você pode carregar para o seu dia a dia. Se você já chegou aqui e está ouvindo a gente pela plataforma do streaming, a gente te convida a conhecer o nosso canal do YouTube. E para você que já está aqui no YouTube, a gente sempre pede que marque as notificações, se inscreva no canal. Isso ajuda muito a continuidade do nosso trabalho. Hoje a gente vai falar sobre uma temática, na verdade, sobre até um alimento, a gente pode dizer, que é a cúrcuma, tá certo? E até para esclarecer, né, o que é a cúrcuma, o que a gente pode classificar um pouco mais a cúrcuma, nós convidamos a doutora Maria Luísa Stringini, que é nutricionista. Atualmente, ela é professora associada na Universidade Federal de Goiás. Luana, especial, hein? Esse mês a gente já teve Centro-Oeste, Nordeste, Sul, a gente está se espalhando pelo Brasil. Muito legal os nossos convidados. Mas falando ainda mais um pouquinho sobre a doutora Maria Luísa, ela tem mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos e doutorado em Ciência Animal. Ela tem muita experiência na área de nutrição clínica, com ênfase principalmente em análise nutricional de população, atuando principalmente nas temáticas de avaliação nutricional, diabetes, doenças do trato gastrointestinal, doenças renais e, obviamente, a educação em saúde. Doutora Maria Luísa, muito obrigado aqui pela sua disponibilidade em participar conosco. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Muito obrigado, Anderson, Luana, equipe. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um tema da ciência da nutrição tão interessante quanto a cúrcuma. Muito obrigada. Maria Luísa, a gente sempre gosta, no início do nosso programa, de tentar aproximar, né? A gente está tão distante fisicamente, a gente está distante aqui, estamos online, mas aproximar, então, o nosso ouvinte, o nosso telespectador aqui no canal do YouTube, do nosso convidado. Como é que a doutora Maria Luísa chega na área da nutrição? A gente sempre tem essa dúvida, né? E depois, como é que você caminha para essa área voltada mais para a nutrição clínica? Bom, eu me formei na Universidade de Brasília em nutrição. E desde sempre eu tive afinidade pela área de nutrição clínica. Foi um privilégio, né, pode-se dizer assim, que eu sempre trabalhei na área que eu amava. Então, isso eu considero que trabalhar na área que você gosta a carreira inteira é um privilégio, acho que de bem poucos ultimamente, né? Mas, enfim, e aí, trabalhando na área, eu trabalhei em consultórios, em ambulatório, em enfermarias de hospital de alta média complexidade. Depois, vindo aqui para o estado de Goiás, fui ser professora na Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás, e eu sou uma das professoras da área de nutrição clínica. Eu ministro aula de nutrição para a Faculdade de Enfermagem e também aula de patologia da nutrição e dietoterapia para os alunos da Faculdade de Nutrição, além de supervisionar estágio obrigatório na área de nutrição clínica no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. Foi assim, eu sempre trabalhei na área de clínica e é uma paixão.
Bom, só assim, dando um link na história da cúrcuma, né? Então, eu acho interessante explicar que quando a gente trabalha na Universidade Federal, a gente não trabalha só em ensino, a gente trabalha em pesquisa, em extensão, e foi na pesquisa, orientando um trabalho de conclusão da residência multiprofissional em saúde do Hospital das Clínicas, que nós podemos desenvolver um trabalho fornecendo cúrcuma para pacientes com colite ulcerativa em atividade. Então, esse trabalho, o estudo com a cúrcuma, começou nesse trabalho de residência no HC-UFG. Ótimo, Maria Luísa, saber da tua trajetória e como você chegou na cúrcuma. E antes da gente, enfim, entrar aqui a fundo nessa parte, eu queria pegar o gancho do Anderson, né? Ele falou que esse mês a gente está aí passeando as diversas regiões do nosso país, a começar aqui pela temática, né? Então, tem gente que vai conhecer como açafrão da terra, gengibre dourado, mas, né? Cúrcuma, estamos falando de cúrcuma hoje, e eu queria muito saber de você, Maria Luísa, o que é a cúrcuma, né? Enfim, como é que isso é utilizado, como é que as pessoas identificam e do que se trata? Você já falou tudo, né? A cúrcuma, então, ela é conhecida por vários nomes. Então, tem açafrão, açafrão da Índia, açafrão da terra, raiz de sol, gengibre dourado, tudo isso é a cúrcuma, que o nome científico dela é cúrcuma longa. E ela é uma planta originária da Índia e do sudeste da Ásia. Ela, para vocês terem uma ideia, a cúrcuma tem notícias da utilização da cúrcuma na Índia há 4.000 anos antes de Cristo. Na Europa, ela foi introduzida no século XIII. E aqui no Brasil só chegou a cúrcuma, a gente ia falar da cúrcuma, experimentar a cúrcuma na década de 80. Então, hoje, atualmente, a Índia é o maior produtor, exportador e consumidor desse condimento, da cúrcuma. Bem, acho que a gente já aprendeu bastante um pouquinho, né, do que é a cúrcuma, e eu queria agora chamar a Camila. Camila, o que você vai trazer de novidade sobre a temática? O que você vai oferecer para os nossos ouvintes? Olá, Anderson, olá, Luane, e olá, ouvintes do podcast Ciência da Nutrição. Para complementar o episódio de hoje, trago como dica um artigo, Propriedades Funcionais da Cúrcuma na Suplementação Nutricional, para que você, ouvinte, possa aprender ainda mais sobre a temática. Para conferir, basta acessar o nosso site www.cienciadanutrição.com.br, tudo junto e sem acento, e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir! Obrigado, Camila. Maria Luísa, eu queria agora entrar um pouco dessa área, misturando a área da ciência com a nutrição, que a cúrcuma ela vem sido cada vez mais divulgada com vários efeitos benéficos para a saúde. Eu queria então que você destrinchasse um pouquinho para a gente quais têm sido esses benefícios que a cúrcuma tem oferecido para a área da nutrição. Eu acho que o mais importante, né, como é que a gente aplica isso no nosso dia a dia, na culinária, para que esses benefícios de fato possam estar presentes no dia a dia das pessoas. Antes de falar desse uso terapêutico da cúrcuma, eu acho interessante a gente falar onde está a cúrcuma, né? Então, a gente tem a cúrcuma longa, que é a planta, e o rizoma ou a raiz é que tem essas propriedades né, terapêuticas e de uso culinário. Então, é nessa raiz que é alaranjada, e que a gente tem os chamados curcuminoides, que são os princípios ativos da cúrcuma. Dentre esses curcuminoides, a gente tem a curcumina, que é o principal curcuminoide, então é o principal princípio ativo da cúrcuma, né? E assim, antes de falar desse uso clínico, terapêutico da cúrcuma, a cúrcuma é usada muito na culinária, né? Então, a cúrcuma ela é encontrada então na forma de pó, né? Eu trouxe até aqui o pozinho para vocês verem, né? Esse pozinho dourado aqui. Ela, então, encontrada em forma de pó, e você pode comprar a cúrcuma em supermercados, em feiras, é bem fácil encontrar. Se a pessoa quiser também, ela tiver a raiz, né? E desidratar essa raiz e triturar, ela também pode fazer a cúrcuma de forma caseira, sem problema nenhum, tá? E aí, como a cúrcuma é um condimento
aromático e levemente picante, ela pode ser usada em um monte de pratos, né? Como, por exemplo, ela pode ir em legumes, no arroz, em carnes vermelhas ou branca, na pipoca, no óleo, no azeite. Então, ela tem múltiplas utilidades, né? Aqui no estado de Goiás, a gente tem pratos típicos que utilizam a cúrcuma, como, por exemplo, a galinhada, o arroz com piqui, a gente tem o frango com guariroba, a gente tem uma panelinha, que é um arroz misturado com carne, feito numa panela de barro pequenininha, e são pratos típicos daqui do estado que utilizam o açafrão, todos são maravilhosos, com certeza. Poxa, Bom, Maria Luísa, assim a gente fica já querendo te visitar, hein? Agora foi um momento que você tirou onda com a gente, com os nossos ouvintes. A indústria de alimentos, além desse uso culinário, a indústria de alimentos também utiliza a cúrcuma em substituição a corantes sintéticos. Então, pode ser usado, por exemplo, na fabricação de queijos, da mostarda, da margarina, de macarrão. Então, na indústria de alimentos também se usa a cúrcuma para produzir esses alimentos, né? Para você ter ideia, outra utilidade da cúrcuma é na indústria têxtil. Ela serve como corante de tecidos, né? E na indústria de perfumaria, ela pode fazer parte, por exemplo, de cremes e de sabonetes, né? Por último, a gente tem a utilização da cúrcuma na forma farmacêutica, né? Então, na forma clínica. E aí a gente vai encontrar a cúrcuma em pó micronizado, em extrato padronizado, em extrato seco, extrato fluido, em tintura. Então, tem várias formas de encontrar a cúrcuma para esse uso clínico. Bom, falando assim da utilização terapêutica, né? O Brasil ele tem uma relação nacional de plantas medicinais de interesse para o SUS. Nessa relação, a gente tem a cúrcuma, né? Por quê? Porque baixo custo, fácil acesso e vários artigos nacionais e internacionais que comprovam a sua ação terapêutica. Então, ontem, para vocês terem uma ideia, eu entrei numa base de dados e coloquei o descritor curcumina, que é um dos princípios ativos da cúrcuma, né? E encontrei, nos últimos 5 anos, mais de 9.400 artigos publicados relacionados com esse tema. Então, é um tema muito interessante, com muita gente estudando e publicando trabalhos relacionados com a cúrcuma, né? Um dos problemas na pesquisa que a gente tem na utilização terapêutica da cúrcuma é porque a cúrcuma ela é insolúvel em água. Então, ela tem que ser potencializada de alguma forma, porque a absorção dela é baixa. Então, a biodisponibilidade da cúrcuma ela é baixa. E aí, os estudos mostraram que existem basicamente 2 componentes que já foram estudados, que é a gordura e a pimenta do reino, né? No caso da pimenta do reino, que podem potencializar essa absorção da cúrcuma. No caso da pimenta do reino, a gente tem a piperina, que é um princípio ativo da pimenta do reino. Então, você pode encontrar também em farmácias, né, cúrcuma misturado com piperina. E é por conta disso, para melhorar a absorção da cúrcuma, né? Eu participo de um grupo de pesquisas em aspectos nutricionais da doença renal crônica. E nós usamos em 2 trabalhos de mestrado a cúrcuma como... O primeiro trabalho foi a cúrcuma sozinho, e depois a gente usou o açafrão com a piperina para esses pacientes com doença renal em hemodiálise. E aí a gente teve ótimos resultados com relação à diminuição da inflamação e diminuição do estresse oxidativo que esses pacientes apresentam. Então, foram, assim, ótimos resultados usando o açafrão com a piperina para aumentar a absorção. Bom saber disso, Maria Luísa, que as tuas pesquisas já estão avançando nesse sentido
E aí, pegando esse gancho, justamente, né, quem escuta o nosso podcast vem atrás de evidência científica, a gente carrega a ciência no nome, né? Com muito orgulho. Então, eu queria aproveitar que você falou aí da tua busca recente, né, pelo descritor, e saber um pouco de futuro, cúrcuma futuro, né? Para onde você vê que está caminhando, seja a indústria de alimentos e suas inovações, seja essas propriedades benéficas da cúrcuma, o que seria um futuro próximo aí que você vem visualizando na literatura especializada? Eu vejo como bastante promissor. E quando a gente vê a utilização terapêutica da cúrcuma, a gente observa que em vários sistemas do organismo a gente vê efeitos benéficos da cúrcuma. Então, por exemplo, no sistema cardiovascular, a gente tem a cúrcuma sendo utilizada para a diminuição do LDL colesterol e dos triglicéridos. Com isso, a gente consegue melhorar a vascularização, né, e evitar doenças cardiovasculares tipo o infarto. Então, a utilização da cúrcuma nas doenças cardiovasculares é bastante promissor nessa questão preventiva, né, de doenças cardiovasculares. Já outros trabalhos, eles relacionados com o sistema do trato gastrointestinal, que é também a minha área, né? A gente vê a cúrcuma ela sendo utilizada em doenças diarreicas, em doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, também no tratamento de úlceras e gastrites, porque descobriu-se que a cúrcuma inibe o crescimento de uma bactéria responsável por essas doenças gástricas, que é o Helicobacter pylori. Então, a cúrcuma é capaz de, junto com o medicamento usual para tratar essas patologias, ela ajudar, ela potencializar, ela agilizar até o tratamento, a cura dessas doenças, né? Para você ter uma ideia, Luana, a gente tem observado também a cúrcuma sendo usada no emagrecimento, porque a cúrcuma ela tem um efeito termogênico. Então, ela ajuda os pacientes que desejam perder peso a obter esses resultados de uma forma mais fácil, né? Também a cúrcuma, existem vários trabalhos, né, mostrando, né, que a cúrcuma também pode ser usada na recuperação pós-treino, porque a cúrcuma ela tem essa ação de acelerar, né, a recuperação e diminuir a dor dos pacientes, né, do pós-treino, né, dos atletas que treinam de forma bastante severa, um esforço físico bastante intenso, né? Mas existem duas áreas que são bastante promissoras em relação à utilização da cúrcuma. Então, existem muitas pesquisas que estão trabalhando com o uso da cúrcuma no câncer, adjuvante ao tratamento de radioterapia, quimioterapia e na utilização de medicamentos orais para o câncer. Então, observou-se, os estudos, as pesquisas estão mostrando que a cúrcuma pode potencializar o efeito desses tratamentos, né? Fazendo com que haja respostas mais positivas em relação ao tratamento das pessoas com câncer. E em outro sistema, é o sistema nervoso. Então, existem trabalhos agora que estão utilizando a cúrcuma também adjuvante ao tratamento de depressão, de ansiedade, de doenças neurodegenerativas como o Parkinson e também na melhora da função cognitiva nas doenças de Alzheimer. Então, quer dizer, é um leque enorme de como é que pode estar sendo usada a cúrcuma. Fora outras patologias como doenças pulmonares, então na doença pulmonar obstrutiva crônica, em alergias, em doenças dermatológicas como a acne simples e a psoríase, e na osteoartrite. Tem muito trabalho usando a cúrcuma em osteoartrites. Então, quer dizer,
é um mundo de expectativas em relação aos bons resultados que a cúrcuma pode estar trazendo tanto para prevenção como tratamento de várias doenças, né? Uma coisa que eu gostaria assim, de chamar bastante atenção é que, para cada finalidade da utilização da cúrcuma, tem uma posologia específica. Então, há pessoas que pensam assim, é planta, eu posso estar usando, que não tem problema, né? Não é, né? Então, se você quer usar, tem um objetivo para usar a cúrcuma, ela tem uma posologia específica, então ela deve ser prescrita por um profissional da área de saúde, e que tenha capacitação para estar prescrevendo de forma correta essa planta medicinal ou qualquer outra planta medicinal. Então, mesmo, é uma planta, mas ela tem efeitos colaterais, ela pode ter pessoas que não podem ingerir a cúrcuma de forma medicamentosa, e ela também tem interação com outros medicamentos que a pessoa pode estar consumindo. Então, isso tem que ter muito cuidado, né? Porque às vezes as pessoas acham que assim, é planta, eu posso estar usando isso. Não é verdade, né? Bom, o que eu tenho já, né, dando um link aí, sobre grupos que não podem estar usando a cúrcuma de forma terapêutica, a gente pode listar algumas pessoas que não podem usar, né, isso como forma de tratamento. Então, são pessoas gestantes, mulheres que estão amamentando, crianças menores de 4 anos, pessoas que têm distúrbios de coagulação, pessoas com problemas de vesícula biliar, pessoas que têm alergia à cúrcuma. Então, existem grupos que não podem de forma alguma usar essa cúrcuma como fins terapêuticos. E efeitos colaterais, a gente tem pouquíssimos, mas eles existem, como, por exemplo, irritação gástrica, principalmente pessoas que são mais hipersensíveis, então isso pode acontecer. Náuseas e vômitos também pode acontecer. E também a cúrcuma, ela aumenta o oxalato sérico. Então, pode ocasionar cálculos renais se essa pessoa tiver uma baixa ingestão hídrica. Então, tem que ter cuidado, e a prescrição ela tem que ser feita por um profissional, novamente repetindo, por um profissional que seja capacitado nessa área. Maria Luísa, entrando num lado agora um pouco mais subjetivo, mas não menos importante, a gente sempre pede que quem vem aqui nos visitar no podcast escolha uma imagem que ilustre um pouco o trabalho. Para quem está acompanhando a gente aí nas plataformas de streaming, convido novamente lá no canal do YouTube para poder ver essa imagem, ou no nosso site, www.ciencianutrição. Vou pedir para a nossa equipe colocar essa imagem aí, essa imagem linda. Queria que você dissesse um pouquinho o que te motivou, qual foi o mote que te fez escolher essa imagem. É um coração, né? Formato de coração, com várias frutas, verduras que a gente tem. Então, aqui significa, Anderson, o amor pela ciência da nutrição, né? Então, quando a gente pensa quantos segredos que tem essas frutas e essas verduras, quanto que ainda a gente tem para estudar, né? Quantos segredos elas ainda irão revelar para a prevenção de doenças e para o tratamento de doenças, a gente fica assim, nossa, ainda temos muito para aprender com essas frutas e essas verduras, né? Para você ter uma ideia, menos de 15% da biodiversidade vegetal mundial foi estudada. Então, pensa o tanto de amor que a gente tem que ter, né, por essas frutas e as verduras, porque a gente vai ter que descobrir ainda muitos segredos, muitas propriedades, muitos princípios ativos para tratamento e prevenção de doenças
e que esses produtos eles sejam utilizados de forma segura para nós, né? Então, que elas sejam benéficas para nós. Então, eu acho que é isso, é o amor pela ciência da nutrição. Luana, tocou a musiquinha. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar o nosso papo. É verdade, Anderson. Como sempre, papo produtivo, bom demais. Queria agradecer muito a troca com a Maria Luísa e por agora queria que a Bianca relembrasse a todo mundo que está aí nos prestigiando, nossos endereços, o pessoal do YouTube, enfim, como é que o pessoal pode ter acesso também a outros episódios nas plataformas de streaming e também lá pelas redes sociais, né, pessoal? Que vocês possam nos ajudar a divulgar e também a construir esse podcast, indicando temas, indicando pessoas que vocês querem ver por aqui. Bianca, tá contigo. Olá pessoal, aqui é a Bianca e estou passando para avisar que as nossas redes sociais estão a literalmente um clique de você. Para nos encontrar no Facebook e Instagram, basta pesquisar por @podcast Ciência da Nutrição. E você também pode acessar o nosso site através de cienciadanutrição.com.br, onde lá você vai encontrar mais informações sobre esse episódio e os anteriores. Obrigada, Bianca. E agora eu queria ter o prazer de abrir novamente o microfone do podcast para Maria Luísa. Maria Luísa, fica à vontade para deixar aí teu último recado, suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer, né, novamente o convite de estar aqui participando do Ciência da Nutrição, parabenizar a equipe por esse projeto, né? Convidar os ouvintes para entrar no Instagram da FANUT, FANUT UFG, e convidar a todos para virem aqui no estado de Goiás, provarem essas delícias, esses pratos típicos que usam açafrão, que é tudo muito bom, vocês vão gostar. Obrigado, Maria Luísa. Obrigado, Luana. Obrigado a você que nos acompanhou em mais um episódio desse podcast que teve um significado muito especial para nós. A gente queria pedir que você continuasse divulgando o nosso trabalho, marcasse as notificações, se inscrevesse no canal. A gente sempre fala isso porque vai ser assim nesse dia a dia que esse podcast vai atingir o máximo número de pessoas. E a gente fala isso contando até um pouco da história da Maria Luísa, que acho que ficou muito marcado nesse podcast. Ela utilizou muitas vezes a palavra "eu amo muito o que eu faço, eu amo a nutrição", até fecha, na verdade, o podcast com o coração, né, que é um símbolo. E eu acho que esse sentimento que a gente quer despertar em você, né? Um sentimento de uma relação boa, afetiva com o alimento. E para que isso? Para que os seus hábitos sejam melhores, né? O açafrão, como ela falou, é uma coisa muito pequenininha, mas tem... em termos de quantidade que você vai querer colocar na sua alimentação. A gente sabe que, como ela falou, dependendo da situação, uma posologia um pouco diferente, mas essa pitada faz uma diferença afetiva muito importante, não só sensorial, mas naquilo que vai mudar o seu dia a dia. Então, mais uma vez, obrigado a você que nos acompanhou. Continue divulgando esse podcast para que o máximo número de pessoas possa, então, entrar em contato conosco. Podcast Ciência da Nutrição.